Iniciamos aí a gravação da aula e agora eu vou compartilhar a minha tela. Uma horinha de trabalho aqui, a gente consegue adiantar o que nós necessitamos, tá? Ok. Então, olha, a primeira coisa que eu tenho que passar para vocês, e quando tiver dúvida, ao final de cada transparência, vocês podem, ao final de cada slide, né, vocês podem comentar, porque daí eu não adianto, eu paro e eu tento esclarecer a dúvida na medida do possível, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer para vocês, que o Arduino aí, que vai ser a alma do projeto de vocês, ele possui o hardware livre. O hardware livre que a gente quer dizer é essa placa na qual é feita o Arduino. Por exemplo, se um de vocês tiver interesse em reproduzir o Arduino, em fazer o Arduino, é liberado. Não é problema, não é plágio, não está copiando de ninguém. Tanto é que tem N marcas de Arduino. No semestre passado, nós vimos uma marca de Arduino chamada Funduino, lembrando fundo de quintal, e bem feitinho. Então, existe uma vasta possibilidade. O software também dele é livre, né? Então, ele é feito em cima da linguagem C. A linguagem C, nós podemos utilizá-la livre, né? Ela vem desde os anos 60 ali, com os seus dois criadores. E ela até hoje é adaptada a determinadas plataformas. Então, ela foi adaptada à plataforma do Arduino e nós desenvolvemos o software, e esse software, inclusive, ele é livre e aberto, né? Então, por ser o código aberto, o pessoal acaba depositando ele junto da internet, né? Normalmente em projetos junto do YouTube. Então, quando você vai fazer um determinado tipo de projeto, por mais difícil que ele seja, se você colocar as palavras-chave corretamente, normalmente você tem um retorno de um software muito parecido e com pequenas mudanças, né? Você conhecendo um pouco da programação, você consegue adaptar ele à sua necessidade. Inclusive, você copia ou baixa esse software e adapta à sua realidade. O Arduino ele tem, que eu conheço, uns 12 modelos, pode ser que tenha mais, se vocês souberem, quiser comentar depois, comentem. O Uno que nós usamos, ele é muito comum, né? Mas antes do Uno nós temos o Nano, que alguns alunos aí da FAPEM já tentaram utilizar, mas infelizmente não deu muito certo. Dois deles queimaram há um bom tempo atrás, em aulas com esses alunos, e aí foi quando nós optamos em estar sempre recomendando a vocês que elaboram projetos junto do Arduino em cima da plataforma Uno, tá? Que é essa que vocês têm, que vocês adquiriram. E depois dela, se necessitar de muitas entradas e saídas, tem o do Emile 9, né? Também é um bom modelo, dentre outros. Ele é simples e confiável, não há dúvida, pessoal. Quando se faz um projeto, alguma coisa que não está funcionando, não tem nada a ver nem com o microcontrolador e nem com a placa do Arduino que vocês estão utilizando, pelo menos todas as que eu conheço até hoje. E o problema seria, então, na polarização do circuito, na maneira do seu projeto aí. Robusto o suficiente para a maioria das atividades de prototipagem utilizando programação eletroeletrônica. Sim, ele é robusto no sentido de você poder utilizar nas bancadas, em projetos de escola, e tem alguns funcionando em empresa também. Eu já fui solicitado, deixei funcionando em empresa, não sendo tão imune, não sendo tão colocado assim, deixando a exposição para variações de temperatura muito grande, né? E também excesso de poeira, muitas vezes poeira com fuligem do tipo metálica e tal. Aí poderia ter um problema, necessitaria de refazer um encapsulamento. Mas a gente não tem tido problema, não. Então ele é robusto, sim, para estar funcionando. Cai no chão várias vezes, não tem problema, continua funcionando. Baixo custo, né? Na implementação do projeto. Quanto vocês pagaram do de vocês mesmo? Vocês recordam? Lembra, Rondinelli?
Oi, professor. Você lembra quanto pagou do Arduino do grupo de vocês? Puta, professor, não lembro de cabeça, não sei se foi 30 ou se foi menos. Por aí. Mas então esse último item desse slide realmente procede, né, ao baixo custo em relação, por exemplo, a um CLP que ia pagar 400, 500 reais. Então, ele motiva bastante, né, a gente está usando. Olha só que curiosidade, o Arduino, ele significa forte amigo, né? Ele foi dado esse nome em homenagem a um rei, né? O rei que tinha o nome de Arduino, Arduino de Ivrea. É um Arduino, um rei aí que governou a Itália de 1002 a 1015. Interessante, né? É interessante. Legal, fica a curiosidade. Mas olha só, o que interessa para a gente é isso. Então aqui, ó, nós temos a nossa placa do Arduino, né? O nome dela está aqui, pelo menos a maioria que eu vejo consta. Aqui nós temos o processador DIP, né? Dual Inline, é o que tem as patinhas paralelas dos dois lados. Nós temos um conector da alimentação aqui, porque nós não alimentamos quando ele está ligado ao computador, porque nós temos via USB a alimentação de 5 volts, né? Mas quando você não tem o computador por perto, o programa continua gravado aqui na memória flash desse chip, desse microcontrolador. E aí, como é que você faz? Tem que alimentá-lo. Como não tem o computador, não dá para chegar a informação através da USB. Então aí a gente alimenta com uma fonte externa. Uma fonte entre 9 e 12 volts, ela é bem-vinda. Aqui, quando entra de 9 a 12, tem esse chipzinho aqui do lado, ele é um regulador de tensão. Então, a tensão chega nesse primeiro pino, o do meio está ligado à terra, e esse aqui sai a alimentação de 5 volts, que vai alimentar os chips do circuito, tá bom? Então, é dessa forma aí, que é o básico dele. Se o software estiver rodando, der uma variação na fonte, sei lá, alguma coisa que, por exemplo, parasse a programação de uma hora para outra, um excesso de temperatura, onde dilatasse os terminais do componente em relação ao soquete e tivesse um mau contato por ele estar mal encaixado, ele travaria o programa. Então, esse botãozinho aqui é o botãozinho de reset. Você clica nele e o programa reinicia da linha zero. Quando ele fala que é robusto, né, ele é dupla face e é sempre soldado de forma profissional, de forma industrial, né? Então, olha só o que acontece. É bem soldadinho, ele cai no chão, não fica ali com solda fria, com terminal quebrado, é tranquilo. E aqui nós temos alguns pinos digitais, na verdade 14 pinos digitais, que vai do 0 até o 13, então são 14 pinos. Só que além de digitais, alguns deles são especiais. Você está vendo que na frente do número 7, vocês estão vendo que na frente do número 7 não consta nada, então significa que ele é apenas digital. Mas nesses outros terminais que tem um tiozinho na frente, significa que eles são PWM. Então, algumas aplicações exigem a aplicação do PWM. Aí você tem necessidade de se utilizar através de um desses pinos. Por exemplo, na aplicação como servomotor. Vocês lembram que na sala de aula de vocês eu liguei um servomotor no pino 9? Não sei se vocês recordam disso. Sim, recordo. Ok, então eu liguei no pino 9 primeiro, porque era um padrão, era um default do fabricante. Então, no próprio Arduino, no programa exemplo, ele já trazia para nós o pino 9. Tanto é que depois que funcionou, nós trocamos de pino. Agora, eu não poderia estar colocando no pino 8, no pino 7, por exemplo, porque não tem esse tiozinho na frente deles, são pinos somente digitais. Eu preciso, para o pino 9, um sinal PWM. Então, por isso que o pino 9 tem um tiozinho e funcionou. Se eu colocasse no pino 10, no pino 11, funcionaria também. Já no pino 12, não. Então, essa característica é interessante. A gente está passando para vocês, porque mais hora, menos hora, vocês podem fazer um outro projeto, né? Tentar fazer alguma ligação e incorrer nesse problema. Aqui também você tem terminal de terra. Aqui você vai ter transmissor e receptor, TX, RX. Então, esses dois pinos você vai usar, por exemplo, quando utilizar Bluetooth e algumas outras aplicações. Desse outro lado aqui, vocês têm aqui, ó, de A0
até a 5 significa que são sensores que podem chegar aqui no nosso Arduino, sensores analógicos. O que é um sensor analógico? Aquele que varia no tempo. Para toda e qualquer variação do tempo, ele propicia uma variação, um deslocamento. Então, não é igual ao digital, que você tem os níveis alto e baixo, 1 e 0. Ele pode ter qualquer valor no tempo. Então, quem que eu poderia estar ligando aí? Por exemplo, um sensor de temperatura, um sensor de luminosidade. Então, um sensor de luminosidade, ele não vai captar se está ligado ou desligado a uma lâmpada, por exemplo. Ele vai estar captando a variação do brilho da mesma, a intensidade do brilho da mesma. Então, é um sinal analógico. A temperatura também, eu posso estar com 37 graus e meio, 38 graus, 39 graus e 25. Então, é uma variação no tempo para qualquer valor. E aí, então, ele recepciona esses sensores chamados analógicos através desses 5 pininhos aqui, tá? Cada um pode ser a entrada de um sensor. Depois, nós temos aí a alimentação como 5 volts, ou VCC, GND, né? Nós temos aqui uma aplicação, uma saída de 3,3 volts. Inclusive, o Bluetooth necessita de 3,3 volts. A recomendação é que nas aplicações não usem esse pino de 3,3 volts. Por quê? Porque a corrente elétrica que sai daqui é baixa. Então, é melhor vocês usarem 2 resistores em série, normalmente 390 ohms e 680 ou 560, ligado entre VCC e terra, 5 volts e terra. Na tomada, no meio deles, você vai conseguir, então, obter a tensão de 3,3 volts. É um divisor de tensão, né? Então, é melhor usarmos dessa forma. Nós vamos ter aqui a saída para estar ligando um terminal de reset, né? E dessa forma, então, nós temos essa pinagem básica aí do Arduino. No pino 13, nós temos de frente dele, um LED aqui. Então, esse aí é o teste básico para se saber se a placa está funcionando, sem nós precisarmos ligarmos I/O, sem ligar nada de carga externa, monta-se o pisca-pisca através do programa Blink, e ele já vai estar ligando e desligando. Tomar muito cuidado sempre que for adquirir Arduino, porque muitas vezes tentam vender sem o cabo. Olha, o cabo e o Arduino são um par casado, como a gente poderia dizer, né? Eles devem ser vendidos juntos sempre. E o software ele é baixado gratuitamente, né? Vocês passaram por esse processo, vocês sabem. Então, tem mais alguma curiosidade que vocês queiram saber nesse slide aí? Ou segue? Pode comentar cada um de vocês, Gustavo e Rondinelli. Não, aí no caso né, que lá em referente a quando a gente não põe um motor, né? Só pôs lá um LED para simular o motor, né? Aquele piscasse, né? Aí no caso aí. O motor DC sim, né? Porque na saída do motor DC seria ativado através de um pino. Então, dependendo da necessidade, você pode usar esse LED. Mas não são para todas as aplicações. Por exemplo, você necessitaria de se ligar, por exemplo, um servomotor. Você já não pode ligar no servomotor no pino 13, porque ele não tem o sinal chamado PWM. Então, o LED do pino 13 não corresponderia à variação do motor, do servomotor. Então, dependendo da aplicação, você pode usar, né? Se for um motor DC, você pode usar tranquilo, né? Lâmpadas, acionamento de pistões, tudo bem. Mas são sinais digitais, você não pode utilizar para outro tipo de aplicação. Tudo bem? Não, tudo bem. Entendeu? Não, e o Gustavo? Para mim tá. O Gustavo, conseguiu compreender, Gustavo? Sim, professor. Legal. Tem mais dúvida, Rondinelli? Não, aí não. O João Paulo chegou aí. Opa, João, tudo bem? Ô, professor, de boa. Legal, uma boa noite, viu? Nós estamos começando praticamente agora. No anterior eu só falei a respeito das características do Arduino, como vocês estão usando ele no projeto, né? Então, a gente está comentando aí um pouquinho mais. E aqui eu falei, dei os detalhes da placa, falei que esse chip aqui é o regulador de tensão, aqui é a entrada da alimentação,
né? A USB, o botãozinho de reset, o chip é o melhorzinho para o Arduino, que é o Dual Inline, né? Que é o encapsulamento do tipo DIL, então é Dual Inline, são duplos terminais, né? Dos dois lados aí do chip, e existe a possibilidade de também nós termos ele em SMD. O SMD pode ser através da Robocore ou da China, né? Vendido da China. Então, nesses dois casos, teria que ter o driver específico deles. Então, já não veria acompanhado pelo programa básico do Arduino. Então, se um dia adquirir a plaquinha chinesa, é necessário também obter o driver chinês. Não é bicho de sete cabeças, quando falta para algum aluno, a gente normalmente põe para ele, mas é bom a pessoa está sabendo, né? Para não comprar um Arduino e falar, esse Arduino não está funcionando, não presta. Não é isso. Tem que se adequar ao driver correto. E a empresa aqui do ABC, a Robocore de São Caetano, que produz também a placa própria dela, ela criou um driver próprio para ela. Então, só funciona com o driver dela. Beleza? Tá, joia. Beleza. Ok. Então, eu vou seguir, tá? Tem alguma dúvida, João, em relação à plaquinha do Arduino? Não, um plaquinha do Arduino de boa. É só o que você Tranquilo, falou né? mesmo. Chinês, ó. Beleza. Aí, olha, tem umas características do Arduino. Deixa eu voltar só uma coisa para o João que é importante. João, lembra que nós ligamos o servomotor no pino 9 a primeira vez? Sim, acho que eu lembro. Então, o pino 9 eu liguei porque primeiro que aquele programa exemplo, ele já vinha pronto para o pino 9, né? Eu já sabia de cabeça, por isso que eu liguei. Mas você está vendo que na frente do pino 9 tem um tio? Tem um sinalzinho? Esse Tô. sinalzinho significa que o sinal é PWM, é especial, vem modulado, ele não é um sinal digital, só 0 e 1. Então tem que tomar cuidado dependendo do que você vai O ligar. sinal O digital sinal, já. Hein? pode, Hein, pode professor? falar. O sinal digital, no caso, já é automático, né? Não, no caso do digital, ele vai servir para nós ligarmos o LED, ligar pistão, ligar motor DC, né? Mas aqui no caso do PWM, ele tem a necessidade, por exemplo, para acionar um servomotor, né? E tem aplicações especiais. Dessa forma, tem que ser somente ligado nesses pinos que tem o tio. Então, no caso, pino 9, pino 10, pino 11, o pino 6, pino 5, pino 3. Então, a gente tem uns pinos especiais para poder estar ligando. Só estou pedindo para se atentar a isso, porque senão um dia vai confundir um pino que é PWM com um pino somente digital, aí já viu. Agora, se for o sinal digital, serve em todos eles, no PWM e nos sinais digitais também. Tranquilo? Beleza. Ok? Então, se vocês quiserem ver aí os modelos diferentes de Arduino, eu não sei se na internet vai ficar nítido aí, mas se clicaria nesse link que tem abaixo, e esse slide já foi para vocês, aí vocês conseguiriam ver uma diversidade de outros modelos. Mas como o nosso foco é o Arduino Uno, porque vocês adquiriram também, conforme recomendação, o Uno, a gente não precisa estar entrando em mais detalhes nesses outros modelos. Então, eu comentei anteriormente que é bom saber que, mais simples que o Arduino, nós temos o Arduino Nano, mas o Nano eu já tive problemas com outros alunos, com outras turmas, e a gente, por convenção aí, acabou deixando de usar. Vocês conseguem ver de forma nítida é, essa página que eu estou mostrando aí, compartilhada? Dá pra ver de boa. Ah, legal. Então aí dá para vocês verem, né, alguns tipos de Arduino diferentes. Então, os alunos, essa placa já não foi cara. Você lembra, João, quanto foi? R$ 30? Foi 49. Mesmo assim um pouquinho mais cara, mas não é tão oneroso, né? Se precisasse fazer automação com CLP, já ia por volta de R$ 500. Então, mais barato que esse, que é o Uno, que nós estamos usando, existe esse aqui, ó, que é comum, que vende nas lojas, o Nano. Só que o Nano ele é muito fraquinho e nós já tivemos queima de dois deles. Então, a gente acaba não usando, tá? Acaba evitando de usar esse tipo de Arduino. Aí nós vamos tendo aqui outros modelos que vocês vão vendo aí, cada modelo com as suas características, né?
Essas daqui são plaquinhas que você vai poder montar projetos junto do Arduino, tá vendo? Então, você precisa de um mini protoboard, existe um shield, existe uma plaquinha que você consegue montar o circuito aqui, encaixar ela junto do Arduino, descarregar o programa para funcionar. Então, isso aí vende na loja de componentes. Olha aqui, ó, do tamanho do Arduino, um protoboard, protoshield, soldável, né? Mas você pode ser um desenvolvedor, desenvolver seu projeto aqui em cima. Então, há essa possibilidade, tá? O Arduino Mega, eu tenho um lá no Novatec. Às vezes os alunos têm curiosidade, eu levo para ver. Eu não lembro se para a turma de vocês eu enviei, eu levei para mostrar. Acho que não, né? Não deu tempo. Não leva não. Tá, mas se vocês quiserem vê-lo, eu tenho a ligação dele na Novatec, em um daqueles vídeos que consta lá no canal. Então, nós temos um lá. E essa placa aqui é um protoboard, só que é um protoboard sem ligação nenhuma. Então, você pode montar um circuito aqui, né? E esse circuito depois você já vai colocar nos pininhos, né? As entradas e as saídas no ponto correto, que você vai programar. Depois você traz ela, encaixa ela aqui em cima do Arduino Mega, como se encaixava aquela outra no Arduino Uno. E aí o seu projeto vai funcionar de uma forma compactada e direitinho. Então, eles oferecem aí essas placas. Olha quantos tipos diferentes que tem. Alguns deles aí a gente não conhece, esse UAN, placa UAN, para poder fazer já a simulação da internet. Olha só, a placa de Wi-Fi, né? Uma diversidade aí muito grande de tipos, beleza? Ó, mais aqui. Tranquilo. Tá? Tem o Arduino Ethernet para você fazer uma rede interna. Então, usa esse Arduino Ethernet. Esse Explora aí eu nunca vi, não. Agora, desses redondinhos, esse LilyPad aqui, uma vez, ele tem uns LEDs, né, em volta dele. Uma vez, os alunos levaram, até para mostrar que dava para fazer um broche e tal, colocar o efeito que queria. Mas aí o pessoal encheu o saco, falou que era de menina. Aí nunca mais apareceram com esse tipo de Arduino aí. E vão aparecendo outros, tá? Então fica a curiosidade para vocês depois, se quiserem. Aí vocês voltem nessa página e vocês poderão então ver aí essa diversidade. É só clicar nesse link que tem na parte embaixo de tudo dessa mesma transparência. Aí aqui, ó, nós temos então algumas características que são importantes para a gente saber, para a gente poder realizar um projeto com ele. O microcontrolador é o ATmega 328. Então, enquanto a gente usa o Arduino pelo Arduino, legal, sem problema. Mas a partir do momento que você começa já a usar o Arduino querendo elaborar um projeto mais profissional e precisar de mais recursos, você tem que saber com quem está lidando. Então, uma possibilidade é você começar a estudar esse microcontrolador, que é, então, a base do Arduino, o ATmega 328, através desse processador que o Arduino funciona. Então, você procura o datasheet dele, o datasheet dele, folha de dados, né, databook, e vai encontrar, então, uma série de informações a respeito do processador. Mas, independente do processador, nós temos aqui, ó, que a tensão de funcionamento, vocês já sabem que é de 5 volts. Depois, a tensão de entrada, aqui está dizendo de 7 a 9. Eu já recomendei no início do vídeo de 9 a 12. Por quê? Porque como tem um regulador, ele tem um patamar mínimo para receber tensão. Então, deve estar entre isso, 7, 8. Então, está no limiar. É muito baixa, né? E acima de 12 volts, eu já vi pessoal ligando sem o Arduino queimar, com 15 volts. Mas o ideal é manter entre 9 e 12. Quer ver uma coisa boa para alimentar o Arduino? Tanto aquelas baterias de 9 volts que alimentam rádio-relógios e outros equipamentos eletrodomésticos, ela é ótima, né? Que vem com um clipezinho, você tem que pedir lá um clipezinho nela, que é a conexão. O Arduino funciona uma maravilha com ela. Agora, também o pessoal acaba utilizando a bateria do notebook, quando você troca,
ela está mais fraca, né? Porque a pessoa troca porque não está guardando carga, mas guarda por um tempo. Então, ela está mais fraca, mas não totalmente danificada. Para o computador não vai servir, porque ela vai consumir muita corrente elétrica. Mas já para o Arduino é uma maravilha, serve sim. Inclusive, já vi o pessoal desmontando essas baterias e usando parte dela, porque dentro dela, em muitas delas, você tem células de pilhas, né? Não convencionais, são recarregáveis e especiais, mas dá para se utilizar sim. Nós temos também aqui, dizendo, né, do limite, com 20 volts eu nunca vi ligar, então o máximo seria 15 volts, tá? Depois aqui os pinos de entrada digitais, o primeiro que é o 0, né, até o 13, então são 14 pinos, e 6 deles que eu já mostrei quais são no início do vídeo, são com a entrada PWM. PWM significa modulação por largura de pulso, Modulation Wave Pulse. Então, o sinal ele vem pulsado nesse pino. Também mostrei os pinos da entrada analógica, que são a 0 até a 5. E esses pinos eles podem ser ligados a sensores do tipo analógicos, como, por exemplo, nós falamos, sensor de temperatura, sensor de luminosidade, né? Então, há uma variação constante de valor, não uma variação digital, uma variação analógica. Então, no tempo, assumem todo e qualquer valor. Isso aqui é interessante, ó. DC, a corrente DC, nos pinos de entrada e saída. 40 miliamperes. Vocês sabem quanto é que consome o LED? Eu acho que eu comentei já nas primeiras ligações do EWB. Quanto que consome um LED de corrente elétrica? Ixi, senhor. Agora escapou, hein? Ninguém lembra? Tudo bem, João. Ninguém lembra, turma? Não, professor, de cabeça não vou lembrar, não. Sem problema. Ó, em média, um LED vai estar consumindo 10 miliamperes. Significa que se você tiver 4 LEDs em paralelo, né, para cada um deles consumir 10 miliamperes, você pode estar ligando no Arduino, que é o limite máximo. Não vai queimar, mas é o máximo dele. Até uns 3 LEDs em paralelo daria, ligar em um único pino. Agora, se você for ligar um relé, você tem um relé consumindo mais de 100 miliamperes, 200 miliamperes, por exemplo. Então, você não pode ligar diretamente no pino do Arduino, né? Ele não funciona normalmente, não tem força para ligar. Não é que vai queimar, não tem força para ligar. E aí, o que que acontece? A gente precisa, então, amplificar essa corrente. Por isso que, para acionar relé, a gente liga um transistor antes. Lembra da aula de projetos no EWB, o nosso circuito para acionar o relé? Nós ligamos um transistor antes. Então, da mesma forma, lá no EWB, a gente também liga no Arduino um transistor antes, que é para poder dar um reforço de corrente elétrica. Bom, aqui é lógico, né, que para o pino de 5 volts você tem 40 mili para dar a mesma potência, que potência é tensão vezes corrente. Então, no pino de 3,3, como você diminuiu a tensão, você aumenta a corrente para a multiplicação sair a mesma. 5 volts por 40 e 3,3 volts por 50. Talvez desse para aumentar até um pouquinho mais, mas é por isso aí. Olha só a memória onde a gente joga nosso programa, que é a flash. 32K de memória. É uma quantidade muito considerável, né? 32K de memória. 32 mil bytes, né? 32 mil endereços de 8 bits cada um. O que daria se dobrar a capacidade da extensão do endereço, ao invés de fazer com 8 bits, quer fazer com 16, aí daria então 16K de 16 bits. Como o PIC usa esses 16 bits em cada endereço, ele indica isso no código dele, né? 16F. Então, indica esses 16 bits. Aí, então, nós teríamos 16K, 16 mil endereços de programação. Então, ninguém usa isso. Os nossos programas nunca usam mais do que 100, 200 linhas. Imagina 16 mil aí. É considerável, então, a capacidade da memória flash do nosso Arduino Uno, né? A memória RAM é quando você precisa deslocar os dados, né, intermediário, precisa de um momento para poder, um local para estar armazenando.
Então, ela tem 2K, também nunca tenho visto dar problema. E ela possui dentro dela, aí vem marcado memória EEPROM, tá vendo? Mas não é uma EEPROM, é uma EEPROM, porque a EEPROM, ela é apagável através da luz ultravioleta. Mas a EEPROM, ela é uma memória que você apaga ela eletricamente. Então, significa, quando tem EE, o primeiro E que não tem aqui, seria Electric, depois o E, Erasable, o P é Programmable, o R é Read, o é Only e o M é Memory. Então, seria uma memória somente de leitura programável, apagável também e apagável eletricamente com outro E. Então, essa memória nós podemos usar quando nós deixamos dados fixos, mas a maioria dos projetos que nós fazemos aí no Pentágono, nós não precisamos disso. Normalmente, quando o pessoal tem um display, deixa algumas frases gravadas, alguma coisa assim. E o clock dele, né, ele tem um cadenciamento que é bem alto. O pique eu trabalho com 4 MHz, ele trabalha aí com 16 MHz, então bastante alto. Então, é interessante a gente esclarecer isso para vocês na aula de projetos, porque além da aplicação básica que você vai estar fazendo hoje, você pode querer desenvolver um projetinho, pode querer adaptar um já pronto, então tem que saber dessas características aí para fazer as ligações. Tudo bem, turma? Posso mudar? Tem dúvida aí? Vocês querem perguntar? Fica à vontade. Não, pô, para mim pode mudar. Muito boa, professor. Oi? É o João ou o Gustavo que chamou? Não, por mim tá de boa, professor. Pode mudar. Ah, beleza. Tá bom, então vou para a próxima. Aqui, olha, estou mostrando aí o microcontrolador, quem quiser pesquisar sobre ele, né? É o ATmega 328P. Ele está sendo utilizado até hoje, né, nos Arduinos, mas existem outros tipos de processadores que podem ser usados aí também. Interessante para nós é que esse ATmega é da Intel, né? E ele sendo da Intel, a gente acaba tendo mais acesso, documentação vasta, então dá para ter uma visão boa, tá vendo? Esse aí tá se mostrando como Arduino original, né? Vindo diretamente lá da Itália aí na importação. Nem sempre, né, todos eles trazem isso para a gente. Olha só, aqui nós temos 2 pininhos, né, que eu falei que era o TX e o RX, é transmissor e receptor. A gente pode usar, por exemplo, no Bluetooth ou outras aplicações, Wi-Fi, por exemplo. Como é que eu sei se o transmissor e o receptor estão funcionando no Arduino? Ó, dá para me monitorar através de 2 LEDs aqui, no TX e no RX, são os LEDs que monitoram, né, esse deslocamento. E aqui vocês têm um chip que trabalha com toda essa parte aí de deslocamento de sinal à distância, né? E aqui, olha, essa pecinha que tem aqui é um cristal. Vocês viram ali que a frequência dele de funcionamento é 16 MHz. Quem que gera isso daí? É esse cristal. Então, olha, em cima dele está escrito de cabeça para baixo, né? Está 16.1000. Então, 16.000. Esse 16.000 é o nosso 16 GB lá que ele mostrou para nós. Aqui também nós temos 2 capacitores de entrada. Esses capacitores são filtros, né? Desse regulador. Então, indica que qualquer variação que tenha na rede, por exemplo, se a fonte não for muito boa, mas já passou a tensão por ele para poder alimentar o circuito, não vai dele direto para o circuito, passa por esses capacitores. E esses capacitores mantêm estabilizada a tensão, mesmo tendo uma variação na entrada. Esses capacitores são comuns também a esse plug, que você vai trazer uma fonte para poder estar ligando aí. Então, muitas vezes a fonte apresenta ruído, que nós chamamos de espúria, de ripple, né? Que é admitido nos projetos até 10% na fonte estabilizada. Hoje em dia, com a fonte chaveada, tem praticamente zero ripple. Mas, de toda forma, se pesar a carga, ele começa a aparecer. Como o Arduino não é pesado e vocês têm sempre uma boa alimentação, não tem muita preocupação. Mas esses capacitores estão aqui para fazer um filtro e uma segurança também, porque se eu aumentar o sinal muito de entrada, eles acabam entrando em curto-circuito. Mais do que eles, mais sensível do que eles, capacitores que a gente usa para proteções em fontes de alimentação,
são capacitores de tântalo. Não sei se vocês já ouviram falar. Capacitores de tântalo são os únicos tipos de capacitores, além dos capacitores eletrolíticos, que também são polarizados. Lá no tântalo, o tântalo ele tem o formato de um pingo d'água, então ele parece um pinguinho d'água, e de um dos lados dele tem uma pintinha vermelha ou preta. Se for preta, indica o terminal do negativo, daquele lado. Se for vermelha, como é a maioria dos casos, indica que aquele lado onde ela foi pintada é o terminal do positivo. Tranquilo aí, pessoal? Tem dúvida? Professor, esse que está com a numeração, acho que é que é esse regulador de tensão de 5 volts aí, né? Tá aqui, ó. Uhum. Vamos supor, se ele tivesse com problema, né, ele não ligaria, não deixaria passar os 5 volts da entrada da fonte, né? Ah, sim. Nós já constatamos, aí já tivemos regulador com problema, que ele abre lá dentro dele. Então, a pessoa tinha alimentação aqui, então chegava a alimentação aqui, mas não chegava aqui no pino. Eu não recordo qual que é o pino da alimentação do processador, mas não chegava a alimentação nele. Então, o que estava aberto entre esse ponto e esse? Poderia ser uma trilha, né? Poderia ser uma série de coisas. Não, era o próprio regulador. Então, o regulador ele pode ter sim esse problema de ficar aberto, não mandar tensão para o circuito, mas ele pode também entrar em curto-circuito as patinhas dele, pegar a tensão que chega aqui, que é desregulada, por exemplo, de 9 volts, e passar por ele como um curto e chegar no chip. Então, é muito raro acontecer isso, eu nunca vi, mas na eletrônica pode tudo, né? Então, existe essa possibilidade. O interessante desse chip é que ele pode fornecer uma corrente elétrica até 1 ampere e ele tem proteção, né, contra curto-circuito. Então, quando você curto-circuita os terminais dele de saída, então, por exemplo, entrou um curto-circuito aqui, ele imediatamente ele corta, ele abre a fonte. Ele dá um tempo até restabelecer o circuito, até tirar o curto, e ele volta a fornecer energia. Isso que eu estou falando para vocês é o que o fabricante diz, o que o fabricante garante, mas na forma ideal. Na realidade, é outra coisa. A prática diz que ela é diferente nesses casos da teoria, tá bom? Mas vocês são amparados Mas por um bom regulador de tensão. ele fala que o chip nunca não vai dar o problema, né? Como ele fecha um curto, ele desarma outras coisas, mas queimar ele só se for um caso muito extremo, então, né? Exatamente, só um caso muito extremo, mas você tem que levar em consideração, principalmente como projetista de circuitos e tal, porque acontece, a gente já viu isso na prática, tá? Tem uns, inclusive, que explodem. Sai o estilhaço, o pedaço dele. Ele normalmente fica com um buraco aqui, ó. Na barriguinha dele, na parte central, fica um buraco. Parece uma cratera. Dá para você ver a parte interna, que é a metálica lá dentro dele. Dá para ver trilhas pequenininhas lá dentro dele. E o pedaço aqui, ó, desse encapsulamento plástico, ele explode. Ele vai longe. Então, a gente tem visto isso, tá? Tá. O que eu não comentei com vocês aí nessa placa é que esse cara aqui, ó, tá vendo? É um diodo, esse M7. Então, ele é um diodo, é o diodo da tensão que entra por aqui, ele está retificando antes de ser filtrada, né? Antes de ir lá para o regulador. Então, dessa forma, você pode ter o diodo também em curto, causando problema para o regulador não deixar passar, para o regulador abrir. Isso acontece. Tá bom? Tem mais Esse alguma diodo dúvida? aí, esse diodo aí, se você medir ele de um lado e medir do outro, ele conduz ou só conduz de um lado só? Não, é igual nós medimos outros diodos na sala de aula. É assim, ó. Se você, por exemplo, tem um multímetro analógico de ponteiro e colocar na escala vezes 1K, você mede de um lado, ele conduz. Você mede do outro lado, ele não pode conduzir nada. Se ele conduzir pouquinho que seja, ele está com fuga. Por que que eu falo 1K? Pela Tá. prática de tanto tempo ter trabalhado. Porque tem muita gente desavisada que mede na escala de vezes 1. Se ele medir na escala de vezes 1, ele vai funcionar. De um lado vai conduzir, do outro não, né? De um lado o ponteiro vai deslocar, do outro não. Só que se o diodo estiver com a fuga mínima de um dos lados, ele não capta. Então a pessoa devolve o diodo para o circuito, pensa que tá bom, vai trabalhar em outras coisas para achar defeito e toma cabeçada, porque acaba não achando. Então, colocar no multímetro analógico, que é o indicado para você fazer
uma ferição, uma medida com uma maior exatidão aí, se ele está bom ou não, na escala de 1K. Agora, o multímetro digital, você pode medir, inclusive na escala de resistência, de 1K dá para medir, mas você tem a escala de diodinhos também para medir, que tem um diodo desenhado. Então, medindo nela, de um lado bipa e do outro lado não bipa, ou seja, de um lado conduz e do outro lado não conduz. Então, é esse teste normalmente que o pessoal também faz quando está com digital. Mas já adiantei para vocês a possibilidade da fuga. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Ô, João e Gustavo, vocês têm dúvida? Não, professor. Quanto tá de boa. Que Ok. a gente... E você, Gustavo? Também, professor. Tranquilo? Então, vamos seguir. Aqui embaixo, para quem tiver curiosidade, tá vendo? Ó, datasheet do ATmega. Então, se você clicar aqui, você vai buscar o processador, tá bom? Então, olha, eu vou até clicar aqui, se ele não demorar muito, dá para a gente ver alguma coisa dele. Está sendo interessante, pessoal, porque uma vez que é relativo ao projeto de vocês, está na aula de projetos, e o tempo vai passando muito rápido. Então, a gente mescla um pouquinho com o Arduino interessante, com o EWB interessante, porque, de certa forma, pode estar ajudando vocês também, certo? Beleza. Ok. Ok. Então, olha, vamos ver se ele já traz o processador de imediato. Eu acho que vai ter um campo de procura aqui. A gente pode achar depois um outro momento para explorar. Eu não vou ficar clicando ou procurando caminhos aí, tá bom? Então é importante saber que tem e tá lá junto dele para vocês acharem. Opa, será que eu fechei? Deixa eu só fechar isso aqui. Acabei fechando aí outra coisa, né? Eu acho que não, só coisa está minimizado lá embaixo. Ó. Eu vou Só deixar fechar ele essa parte. minimizado. Eu deixo ele minimizado aqui, ó. A gente usa ele normalmente aí. Então, ó, eu vou à frente, mas qualquer coisa, se precisar voltar, alguma curiosidade, a gente volta. Essa já seria a próximo slide. Ele está caracterizando aqui que ground significa, são as iniciais, né? Ou então a sigla da palavra ground, que significa terra, né? E existem, por exemplo, equipamentos que é VSS, tá? Então, VSS, terra e GND são a mesma coisa, tá? Depois nós temos aqui as portas digitais, todas elas, porque eu disse que as portas que comportam o sinal EWB, elas continuam sendo digitais também. Então, no Arduino nós temos 3 terras, ó, um desse lado e mais 2 desse lado, porque normalmente você vai estar utilizando terras diversas no circuito, então é interessante que a gente tenha essas ligações. E aqui as portas analógicas, tá vendo? Aqui nesse cantinho, as portas analógicas. Vou seguir aqui. Beleza. Aqui. A placa vai ser alimentada com uma fonte externa, né? Entre, eu falei, 9 e 12, pelo pino VIN, né? Cabo, ou pelo cabo USB da programação. Não. Pelo cabo USB da programação, a linha de USB vem exatamente com 5 volts, que é aquela que carrega o celular de vocês, tá? Então, 5 volts. Lá naquela página já mostrei para vocês alguns tipos de Arduino, isso aqui foi tirado de lá, e aí vem os nomes, né, deles aí, o que talvez não seja muito interessante nesse momento, com o passar do tempo vocês podem utilizar. Agora aqui, olha, vocês têm, por exemplo, uma placa, um módulo, um shield, onde ele traz aí tensões, né, ou a indicação de tensões. E é um recorte também do próprio Arduino. Então, ele mostra para a gente de alguns pinos que servem para alimentar circuito externo.
Então, eu já pedi, já adiantei para vocês evitarem de utilizar o 3,3 daqui. Como é que a gente faz quando precisar de 3,3 volts? Se liga dois resistores em série, um de 330 ohms e outro de 560 ohms, em série, entre VCC e terra, entre 5 volts e 0. Bem no meio deles, vocês vão tirar exatamente o 3,3. Então, você faz uma fonte externa, ao invés de estar utilizando o 3,3 da fonte do Arduino. Agora, o 5 e o terra, tudo bem. Tá bom? Então, evitem isso. Nós já vimos que sai apenas 50 miliamperes. Então, a corrente é muito baixa para alimentar muito tipo de circuitos aí. Muitos tipos de circuitos. Aqui nós temos o recorte dos pinos transmissor, digital, receptor e os outros pinos do mesmo lado, né? Os pinos de saída ali. Então, olha só. No pino A, ref, é a entrada de tensão de referência para o conversor analógico digital. Então, como nós não usamos constantemente aplicação analógica digital, nós não usamos esse pino AREF, tá? Mas vocês ficam sabendo o que é. Os pinos PWM eu já havia comentado quais seriam, e os pinos, no caso aí, 0 e 1, você vai utilizar com o Bluetooth, outros tipos de transmissores de RF, de Wi-Fi, em geral aí. E os pinos 2 e 3 chamam uma interrupção, para tratar uma interrupção com a função ataque interrupt. Nós não usamos essa função no nosso projeto. Quem, por exemplo, desejar entender melhor isso, vai ter que baixar um programa, normalmente pegar pronto ou até de livro, que traga essa função. Então, para nós não foi interessante até o momento. Bom, agora que vocês já conhecem um pouco mais o hardware, se a gente falar um pouquinho da programação, a gente vai dizer que ele possui as instruções. Essas instruções, o ser humano que deu nomes em inglês, porque foram os ingleses que desenvolveram. Foram dois colegas lá que desenvolveram a linguagem C, um chamava Dennis e o outro chamava Hit. Então, a linguagem C é desenvolvida por Dennis e Hit. E assim ficou. Até hoje consta nos livros, e esse livro original deles, eu tenho esse livro, e ainda ele existe em edições mais recentes, feitas reedições não só pelo editor original, mas com licença deles. Outras editoras também têm feito, né, editado esse livro aí. Então, ele é vendido normalmente. É a linguagem C, dos autores Dennis e Hit. É um livro muito complicado. Vieram muitos outros depois que facilitaram para nós a programação. Eu dei aula há um tempo utilizando o livro de linguagem C da editora Érica. Não tenho certeza se o autor era o Manzano, mas não é o Manzano nosso aí da mecânica. É um autor que escreve para informática, para a editora Érica, que tem o nome de Manzano também, tá? Sobrenome, né, de Manzano. Então, para que o Arduino execute determinada tarefa, precisamos ensiná-lo, né, que é a programação, passo a passo. Então, vamos lá. O ambiente de desenvolvimento, a gente chama IDE, que é aquela telinha, né, que você programa o Arduino. E ele é gratuito, nós baixamos aí com vocês, né, nós instalamos, vocês viram funcionando no início, e se quebrou esse gelo. As principais funcionalidades da IDE, desse programa, são escrever o código, salvar, ele tem nessas características, compilar e transportar o código enviando para a placa. Então, olha que interessante. Não é só o processador que tem tudo dentro dele, que faz toda a mágica do Arduino. O processador ele tem os recursos para você armazenar seu programa, para gravar, mas a IDE, essa plataforma de programação que você baixa inicialmente, ela tem todos esses recursos. Então, o programa continua comandando essas funções de salvar, de enviar o seu programa, né, de guardar ele dentro do chip. Então, tudo isso é uma programação da sua IDE, uma ideia muito interessante. Aí, a telinha inicialmente de programação, vocês já conhecem. E aí, foi aquele primeiro programinha que eu coloquei para vocês, nós fizemos em sala. Alguém de vocês lembra dele?
Sim. Ok, lembra, né? O Blink, o pisca-pisca, né? O primeiro lá que eu trabalhei lá com vocês. Então, olha só, você vai ter sempre duas funções em todo o programa do Arduino. Uma delas é o setup e a outra é a loop. E no setup e o loop, a gente chama, dentro da linguagem C, que são funções, não são comandos, são funções. Quando é função, ela tem esse sinal aqui, esse símbolo na frente. Então, toda vez ela vai trazer esse símbolo na frente, tá? Então, está indicando uma função. O que é uma função? O comando, você vai saber o significado dele. Agora, a função é algo muito mais amplo. Então, alguém programou para que ela faça uma série de coisas transparente a nós, usuários finais, né? Mas que ajudam a mostrar a beleza da programação. Então, nessa função chamada setup, ela vai trazer para nós, por exemplo, a indicação através da instrução pinmod, todos os pinos que você vai usar do Arduino, de I/O, e a função de cada um deles, se é entrada ou saída, né? Separados entre vírgula. Então, como aqui só quer ligar um LED, e esse LED está ligando no pino 13, então colocou 13, output. Se fossem dois LEDs, por exemplo, pino 13 e 14, eu teria uma outra instrução embaixo, repetindo, pinmod. Veja que o M tem que estar maiúsculo para que ele assuma essa cor, senão ele fica em preto, é erro. E aí colocaria aqui, entre parênteses, 14, output também. Veja que a palavra output tem que ser em maiúscula, senão dá erro. E aí você fez a primeira parte da programação, que é o quê? A declaração das variáveis, que está dentro da função setup. E ela só serve para isso. Acabou isso, vai para a função loop. O loop ou loop, essa função, todas as funções, eu não comentei com vocês, elas ficam aqui entre chaves, né? Então, tudo que aconteceu para o setup ficou entre chaves. Tudo que vai acontecer entre o loop tem que ficar entre chaves, ó. Abriu aqui, fechou aqui. Então, vai acontecer tudo isso. O que vai acontecer? Ele está dando a informação, a instrução digital write. O que é digital write? Ligue, mantenha nível alto. Mande 5 volts. Para quem? Lá no pino 13. Né? Desculpe, é digital write. Escreva, né? Em quem? No pino 13. Escreva uma função digital no pino 13. Qual a função? É nível alto. Então, ele manda 5 volts no pino 13. Aí, logo embaixo, ele encontra delay 1000. Delay é o atraso, né? O temporizador de quanto? Cada 1000 representa um segundo para nós. Então, ele vai ficar em nível alto durante um segundo. Depois, ele repete a instrução no mesmo pino para ficar embaixo durante mais um segundo. A função loop, ela é programada internamente, que eu falei que fica transparente a nós, para que seja o Arduino um software de automação. Então, como no CLP, todo software de automação ele fica em looping. Então, quando terminar tudo isso daqui, o que ele faz? Ele volta para a primeira linha novamente. Executa, terminou, volta para cá. Então, ele vai ficar o quê? Ligando, dando um tempo. Desligando, dando um tempo. Voltando. Ligando, dando um tempo. Desligando, e dando um tempo. Ligando, dando um tempo. Desligando, dando um tempo. Assim, há de infinito, né? Não tem fim esse programa, né? Ele vai ficar piscando e aí a gente não pediu nenhuma interferência para entrar com o botão, para que se o sujeito, o usuário final, clicar no botão, pare a programação e assim por diante. Então, aqui vocês têm os comentários, ó. O delay é de 1 segundo, a função do programa vai ficar sempre entre as chaves, a chave de abertura e fechamento de cada função. Esse parametrização aqui, ela vai ter que existir para caracterizar a função. Torna o pino de entrada uma saída, porque o comando é output, né? O pino 13, porque ele foi citado, poderia ser outro, que está pedindo para ligar o pino 13, desligar o pino 13. Tranquilo aí? Alguém tem dúvida? Não, né? Não, aí não, tá tranquilo. Ok. Gustavo, é claro isso aí para você? Tranquilo? Sim, professor. Tudo bem, né? E o João, também? Pra mim, de boa, professor. É aquela coisa, né? Isso pra mim seria importante pra mim, né? Sobre questão da programação, sobre isso tudo aí. A gente tá aprendendo até na aula, né?
Legal. E estava sendo bom. Sim, Mas, ótimo. não, Estamos, eu eu resgato, queria... se Pode vocês falar. acharem interessante, depois na aula de projetos, daqui a pouco eu vou estar corrigindo os TCCs, né? E toda vez que sobrar tempo, se vocês toparem, porque a outra turma também talvez ache interessante, eu posso dar continuidade até lá por causa do nosso tempo. Inclusive, a gente tem bastante informação para estar passando. Mas se isso daí ficou claro e já agregou um pouquinho, eu vou passar mais algumas coisas e depois vocês vão falando dúvida, né, da parte de programação e eu vou orientando também, tá bom? Beleza. Beleza. Ok. Então, ó, eu vou para a próxima, tá? Então, aqui vai falar das funções setup e loop, que são sempre obrigatórias e que você deve sempre ter no programa, caracteriza isso aí, tranquilo. Aqui está mostrando as duas novamente, né? Esse void são funções vazias, ou seja, não retorna nenhum valor. Então, vai executar exatamente o que tem aqui dentro e pronto. Aí ele traz para cá, né, que no Arduino tem algumas constantes previamente definidas, que são chamadas palavras reservadas. Então, são true e false, que é verdadeiro e falso, é uma tomada de decisão. Alto e baixo, né, que significa ligar e desligar, ou então mandar 5 volts, mandar 0 volt, e entrada e saída, input e output. Então, a gente trabalha constantemente aí com essas palavras reservadas, né, ou constantes, junto do Arduino na programação. Toda vez que você montar o seu Arduino e fizer a programação, na frente das instruções, não precisa ser em todas, a cada 2, 3 pode ser. Você pode fazer um comentário de como você está entendendo o que está funcionando ali. Porque o seu programa, você fala, não precisa. Meu programa tem poucas linhas. Quantas tem? Meu programa deu 20 linhas e eu estou entendendo. Tudo bem. Mas para o dia de amanhã, você pode querer ampliar isso aí. Então, começa a ficar um pouco complexo. Para você não se perder, você coloca os comentários. Você pode colocar barra, barra, quando for ao final de uma linha, e escrever o comentário na frente. Mas se você quiser fazer mais de uma linha ou comentário, você começa barra, asterisco, faz todo o comentário que você deseja, e no final, asterisco, barra. Então, ó, desse jeito aqui, ó, barra, asterisco, escreve tudo o que você deseja. Terminou a linha, precisa de mais linhas? Vem para outra linha, continua escrevendo. Pode ser 10, 20 linhas. No final, você coloca asterisco barra. Para o Arduino, isso é transparente, ele não entende como um comando, ele não vai executar e não vai atrapalhar o programa. O compilador não vai ver isso. Eu tinha comentado isso com vocês no início das aulas, não lembro. Não Comentou o tinha negócio falado aí, isso, João? professor, são Oi? João e das Rondinelli, não barra tinha... barra, né? É, eu não lembro se eu tinha Sim, sim, comentado com tem o vocês. asterisco. Eu tinha Como comentado? assim? Comentou Ah, agora eu não lembro se foi com asterisco ou se foi só barra barra. beleza. Então, existem as duas possibilidades, tá? Você tem o barra barra e quando é uma única linha, e barra asterisco, asterisco barra, quando você tem, então, o comentário em mais de uma linha, tá? Tranquilo. Aí, novamente, ele traz o programinha do Pisca, né? Indicando aí umas possibilidades de uso do barra barra. Então, aqui, ó, ele colocou, ele quis escrever, né, que o programa principal estava funcionando aqui, ó, e que ele está em loop. Então, como é que ele se expressou? Ao invés dele escrever assim, esse programa funciona em loop ou funciona em cíclico, ele escreveu barra barra, o compilador não vai entender, escreveu principal, função do programa, laço infinito. Então, quando ele abre esse programa, ele já tem uma noção do que é. Agora, veja que interessante aqui em cima. O Arduino não vai entender isso aqui. É um enfeite do programa, fica bonito para a programação, para o programador. O que ele está fazendo? Ó, barra asterisco, ok? Colocou esse símbolo aqui, faz tudo o que ele deseja, quantas linhas ele quiser, e no final ele coloca asterisco barra. Vocês conseguem ver isso?
No final, Sim. ó, asterisco barra e barra asterisco. Então, se a pessoa não se atentar, ela não vê isso. Então, tudo isso que está escrito, esse monte de símbolo, tal, essas linhas aqui, não tem como o Arduino querer executar isso, dar algum erro, porque está escrito errado, tal. Não. Ele vai começar a partir daqui, ó. Por quê? Porque para ele tudo isso daqui é o comentário, porque uma das possibilidades do comentário é entre barra asterisco e asterisco barra. Entendeu isso, João? Opa, entendi, professor. Legal. Gustavo, tudo bem? Sim, professor. Ok. Então, olha só. Ele vai falar agora das portas digitais, que nós já tínhamos comentado também que eram 14 portas digitais, tinha 6 analógicas. Elas são acionadas entre 0 e 1, que são as digitais, 0 e 5 volts. E as analógicas é uma variação de 0 até os 5 volts. Né? É isso aí que ele vai estar comentando. E como é que você vai acionar esse nível digital? Sempre através dessa instrução aqui, ó. Digital write. Eu quero ligar alguma coisa, digital write. Eu quero desligar alguma coisa, digital write em high quando eu quero ligar e low quando eu quero desligar. Agora, olha só que interessante. Outra função, digital read. Quando que a gente usa o digital read? Quando eu quero fazer a leitura de uma informação. O que é a leitura? Chaves e sensores. Então, toda vez que eu tenho uma chavinha, eu quero mandar um sinal para o Arduino, eu quero apertar um botão para o Arduino entender, ou então um sensor. Então, eu tenho, por exemplo, uma fim de curso, é um sensor. Bateu alguma coisa nela, ela fechou, ela está mandando uma informação para o Arduino. Então, quem é que vai ler a informação desse sensor? É essa instrução digital read que está aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho, para poder enviar informação ou ligar ou desligar alguma coisa, digital write, e para ler dos sensores e dos botões é digital read. Tá vendo? Interessante, né? É interessante. Olha só, nas portas digitais aí, ele deu os dois exemplos. Então, por exemplo, eu quero dizer que eu vou ligar um LED no pino 13. Como é que eu faço isso? Olha embaixo aqui. Pinmod, né, o M maiúsculo, 13, output. Vocês já tinham visto isso daí junto do Liga LED lá no programa do Blink. Mas isso aqui é novo, ó. Eu quero ligar eu quero receber a informação de um sensor, eu quero mandar através do pino 7. Como é que eu faço? É o mesmo pin mod, só que aqui eu coloco o número onde vai ser ligado o sensor, ou ele vai receber o sinal do sensor, ou de uma chavinha, vírgula, elemento de entrada. Então, enquanto as cargas são elementos de saída, os sensores são elementos de entrada. Na mecatrônica, nós vamos ter sempre sensores e atuadores. Os sensores são inputs, são entradas, né? E os atuadores, é o nome técnico da mecatrônica, estão nas saídas que são chamadas outputs. Beleza? Beleza. Olha lá, vai escrever em uma saída. Digital write, igual eu falei. Entre parênteses, o número do pino, vírgula, e o valor se é alto ou é baixo. Alto é 1, baixo é 0. 0 é low, 1 é high. Agora eu quero ler o sensor que enviou uma informação. Olha lá, lendo uma entrada. Digital read é leitura do sinal digital. No pino 4, por exemplo. Então, o pino 4 está como entrada, ele está recebendo o sinal. E aqui é a função de leitura de entrada. Olha só, o Arduino ele é interessante porque ele é um circuito que você não precisa ficar montando em muitas vezes o seu hardware de apoio do lado dele. Ele já tem muita coisa pronta. Se eu não me engano, o grupo de vocês adquiriu um shield de relé, não foi? Antes eu acho que não sei se a gente chegou a comprar, professor. Aí, como deu essa parada, eu não Ah, sei é se a verdade. gente não, acho que não chegou a comprar, eu acho que o relé ainda não. Ok, mas acho que nós tínhamos definido, né, como projeto na sala, para acionar solenoide, vocês iam precisar de um shield de relé.
Não era isso, João? Calma aí. Como é que é, professor? Quando Relé a a gente gente não comprou, ia né? acionar a solenoide no projeto de vocês, Sim. o Arduino não tinha força para ligar a solenoide direto. Então, não era Uhum. através de um relé que ia ligar a solenoide? Eu acho que eu cheguei Isso. a fazer o esquema para vocês, né? Fez. Deu certinho. Depois que comprou o relé, aí ele funcionou. De boa, o solenoide. Ok. O relé que vocês compraram foi a pecinha do relé sozinha ou vocês compraram uma shield de relé? Foi aquele relé que ele já tinha entrada, né? Ah, legal. Tinha a plaquinha, né? Ele tinha uma E plaquinha. Então, era só então, conectar. pode falar. Era só conectar ele só. Ok, Era então vocês tinham uma shield de relé. Não foi na turma de vocês que eu fui acionar o relé, ao invés de acionar por 1, estava sendo acionado por 0, foi? Vixe, professor. Isso Tá, agora teve não. uma turma aí que eu fui acionar um relé, eles compraram a shield, que ela é bem parecida, aí nós mandávamos um por um pino para acionar o relé, ele não acionava. Aí a gente observou que ela funcionava de forma invertida. Ela funcionava quando você mandava 0. Então, no programa, quando você queria ligar alguma coisa, tinha que mudar ele para low e não para high. Então, teve que fazer essa modificação no programa. Então, eu falei isso do shield, porque aqui vocês têm um shield, ó, tá vendo? Isso aqui é um shield. Tá vendo isso aqui, ó? É a antena do shield. Isso aqui é uma antena. Vai funcionar como uma antena. Isso aqui é uma placa de Bluetooth. Ela está recebendo aqui, ó. Vai ter os dois fios transmissor e receptor necessário à utilização da mesma, né? Ela vai ter também aqui, ó, uma outra ligação de saída de comando. Ela tem alimentação, que é o terra e o 3,3, que eu não recomendo vocês usarem dessa forma, ligar direto do 3,3 aqui para alimentar a placa. Não dá certo. Liga os dois resistores em série, faça um divisor de tensão, tira o meio da tomada dele e liga no lugar do 3,3 e não usa esse pino do Arduino. É mais recomendável, tá bom? Lá dentro dele, do Arduino, vai existir um programa e esse programa vai mandar habilitar, vai mandar transmitir alguma coisa e essa coisa vai vir através desse pino rosa aqui, ó, desse fio rosa. Então, esse é o comando para o Bluetooth poder ligar ou desligar alguma coisa à distância. Esse Arduino, deu para ver a diferença daquele Arduino que tinha lá no início? Olha só o chip dele. O chip dele já é um SMD, bem mais simples e fraquinho lá que o outro, porque o outro chip, os chineses acharam que ele era muito caro para montar com ele. Então, para o chinês ganhar dinheiro, eles adaptaram esse chip aí, conseguiram colocar o software aí dentro e estão vendendo muito, né? Sai 3, 4 vezes mais barato do chinês do que o do americano. Então, o americano produziu bem, mas não minimizou o custo. E o chinês conseguiu fazer. Veja que a placa é muito parecida, né? Porém, aquele chip duplo que a gente tinha aqui, do All-in-Line Deep, ele já mudou para o SMD aqui, ó, as patinhas para todos os lados. Vou mudar, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. De boa, professor. Ok. Aqui são shields de ponte H. Vocês não estão usando ponte H no trabalho de vocês, mas quem usa motor de passo ou quem usa motor DC, ele pode usar uma ponte H. Então, essas ponte H é o nome do shield, onde você vai fazer controle de motores. Tá vendo? Então, você tem aqui, ó, saída para um motor, saída para outro motor. Então, dois motores DC simples, que eles possuem dois pinos, né? Positivo e negativo. Agora, se precisar movimentar um motor de passo, você vai precisar usar, então, os 4 pinos para um motor. Então, ela pode comandar dois motores DC ou um único motor de passo, ok? E aí vocês têm variações de fabricantes diferentes, né? Que fazem, inclusive, ó, com chips diferentes desse chip. Então, aqui é um chip que ele está na vertical, ó, grande. E aqui eu tenho, no lugar dele, 3 chips menores. Então, dependendo do fabricante, ele vai fazer de uma forma ou de outra. Mas você controla os mesmos motores.
Eu opto sempre por adquirir, quando eu preciso controlar o motor, esse tipo de placa, tá? Com esse chip na vertical. Olha o tamanho do dissipador dele, junto dele. Aqui, se esquentar, ele tem que mandar caloria para cima. Se bem que era só fazer um U de alumínio e colar com araldite na costa dele, que funcionaria, né? Mas, de toda forma, esse aqui eu acho bem mais viável. Aí, professor, você falou de ligar o motor. Espera aí que eu vou voltar. Opa, espera aí. Pode falar. Essa aí que o senhor mostrou que usa mais, né? Que é ligasse um motor de passo, né? Aí ligaria, como ele tem, geralmente ele vai anti-horário e sentido horário, né? Aí teria que ligar nas duas pontas das laterais, aí cada fio em cada terminal desse aí, né? É assim, ó, o motor de passo, ele vai ter 4 fios, né? Isso. E mais um terra, que ele tá, ou alimentação, ele está representando as 4 bobinas que devem ser acionadas. Então, você vai ligar uma das bobinas aqui e a outra bobina aqui. Quem vai dar a direcionalidade do motor, se vai girar para um lado ou para outro, vai ser o software. Então, dentro do software, se você fizer uma combinação, por exemplo, 0101, ele vai para um lado. Se você fizer 1010, ele vai para o lado contrário. Então, o software vai reger a direção dele. Mas a ligação você nunca vai mexer, ela vai ser constante, ligada nesses dois conectores aqui, os terminais dele. Tudo bem? Não, tudo bem. Ok. Quando vocês tiverem dúvida, vocês avisem, tá? Que daí eu vou mais devagar ou eu explico o que vocês precisarem. Aqui eu tenho um motor DC, ó. Eu uso aqueles motores, tipo motor de carrinho de controle remoto, né? Um motor que roda rápido. Então, ele tem sempre 2 terminais, um positivo e um negativo. Então, trouxe os 2 terminais para um lado, os 2 terminais para o outro. Ele recebe aqui, através desse conector, os comandos do Arduino. Então, eu tenho 2 terminais para comandar o motor, 2 outros terminais para comandar outro motor. E aí, então, eu vou ter o funcionamento desses motores de acordo com o software que foi gravado no Arduino. Então, esse pode funcionar para um tempo, entrar esse aqui, para um tempo, ou então funcionar para frente ou para trás. Não, depende do software, é modificado tudo dentro do software. Tá bom até aí, beleza? Tranquilo. Então, ó, vou fazer a última aqui, tá? E aí a gente toma um fôlego para aula daqui a pouco. Beleza. Esse shield aí é o shield de relés, igual o de vocês. Mas de vocês acho que só tinha um. Tinha um ou tinha 2 relés, João? Lembra a gente aí? Não, isso aí só tinha um. Nós só estávamos usando um só. Tá, então de vocês era metade desse aqui, né? Ó, você tá vendo? Esse aqui já tem 2, ok? Então de vocês é uma plaquinha dessa aqui, ó, rasgada ao meio. Esse aqui tem 2, mas o cara tá usando um só. Quem montou aí tá usando só o de cima, o de baixo não tá entrando na jogada, não. Então o que que ele fez? Ele montou aquele programa inicial, tô dando um exemplo de aplicação. Lembra do programa Blink, o Liga Desliga LED? Que Aham. o LED fica piscando. Então, esse programa que tem aqui, do LED, vai fazer com que a lâmpada fique ligando e desligando perfeitamente. Então, dá para poder comandar a lâmpada, porque o software que manda, ele está funcionando, ele liga e desliga a lâmpada. Como é que ele vai fazer? Esse módulo de relé precisa de alimentação. Então, ele traz aqui, ó, 5 volts do Arduino, alimentou o módulo, e o GND do Arduino alimentou o terra do módulo. Então, significa que o relé já tem alimentação agora, tá? O que você poderia fazer também, se tivesse uma fonte externa, ao invés de ligar do Arduino para alimentar o relé, você poderia ligar da alimentação externa, contanto que você mantivesse pelo menos o terra. Você tem que ter uma referência entre esse circuito e esse pelo terra, né? Então, se você ligar uma fonte externa, não tem problema para alimentar o circuito, mas você precisa do terra do Arduino para amarrar fonte, shield e Arduino. Muita gente esquece disso, aí acaba não funcionando o circuito, se frustra. Então, são detalhes, né, que pela experiência a gente vai passando para vocês. E o Blink, vocês lembram que ele funcionava no pino 13, mas nesse caso aqui, ó, ele modificou a programação para o pino 7. Então, já aquele LED interno do pino 13 já não piscaria, mas eu teria o sinal funcionando aqui para ligar um LED externo.
Ao invés dele ligar um LED externo para ficar piscando, ou poderia ter ligado para monitorar, ele trouxe esse sinal de comando, que seria o liga-desliga, liga um segundo, desliga um segundo, e trouxe aqui para a entrada do relé, de comando do relé. Então, o que vai acontecer? Esse relé aqui vai ficar com a bobina dele, ora sendo alimentada, ora não sendo alimentada, ora sendo alimentada, ora não sendo alimentada, né? Porque esse sinal vem para esse transistor e esse transistor alimenta esse relé, a bobina desse relé. Acontece que esse relé tem a bobina de entrada e lá na saída dele, ele tem 3 contatos, normalmente aberto, comum e normalmente fechado. Então, o que vai acontecer? Esses contatos vão ficar batendo, porque o programa do Blink, do pisca-pisca, manda ligar e desligar. Então, contato fecha, contato abre, contato fecha, contato abre. O que vai acontecer? Esses 2 terminais, para esse relé aqui, são os terminais de quem? Esse do meio aqui é o do comum, né? E esse daqui é o normal aberto. Então, comum e normal aberto. Está aberto. Se está aberto, não tem corrente circulando. Ó, sai daqui da tomada, passa pela lâmpada, vem por aqui, está aberto, então não passa, não tem como fechar o circuito. Então, a lâmpada fica inicialmente apagada. Aí o programa passou um segundo, ele manda ligar. Quando ele manda ligar, o que acontece? Chega o sinal, liga o transistor, liga o relé, liga o transistor, liga o relé, fecha esse contato. Fechou o contato, é o curto-circuito que precisava para a gente fechar esse circuito aqui, a lâmpada ligar. Então, entra a corrente elétrica por esse pino, passa pela lâmpada, sai da lâmpada, encontra os 2 contatos fechados aqui, um curto-circuito, retorna. Então, aí eu tive um circuito fechado para a minha lâmpada liga. Conforme ela liga, passou um segundo, o Arduino está mandando sinal low por aqui, ó, abaixo. Quando chegou o sinal low, manda apagar. Então, o que é apagar? Tira a alimentação o comando do nosso transistor. O transistor não tem força para ligar o relé, né? Não tem sinal. O relé que estava com comum e normal fechado e normal aberto fechados, ele volta para a posição normal dele. E aí, ele vai ficar o quê? Com o terminal aberto. Então, não tem mais corrente elétrica passando pelo circuito. Em linhas gerais, entendeu, Rondinelli? Não, entendi. Só que aqui essa tomada ela fica ligada no 110, né? Essa tomada ela tem que ser no 110 se a lâmpada for de 110, 220 Isso. se for de 220, e assim Não. por diante. Ah, Porque tá. os contatos normal, aberto e comum do relé não tem nada a ver com a bobina, então não tem ligação física, não tem ligação física com a placa, está isolado, e muito menos com o Arduino, então não tem perigo nenhum. E aqui no lugar da lâmpada, você poderia estar ligando um motor, entendeu? Independente do motor que você tem aí, você pode estar ligando nele aqui. Vai ter corrente suficiente, porque você vai ter uma fonte suficiente para alimentá-lo. Beleza? Não, tranquilo. Ok. Agora, João, você entendeu o que nós comentamos aí? João, tá por aí? E o Gustavo? Entendi, professor. Entendeu? Beleza. Então, pessoal, tá bom por enquanto para a gente tomar um fôlego e a gente dar continuidade na próxima aula? O que vocês acharam aí? É bom trabalhar um pouquinho mais com o Arduino, não é? Não, é bom, porque a gente tem um pouco de conhecimento melhor. Legal, legal. Então, nós já temos uma noção do EWB, como não era todo mundo que tinha instalado o EWB, a gente vai tendo um tempo, né, para se instalar ou se movimentar. Há a possibilidade da gente corrigir aquele circuito, ou de você montar aí, e também a gente pode ver no Proteus também, ele funciona com certeza. E a gente está vendo paralelo, então, um Arduino, até para estar ganhando um tempo, né, durante o semestre, ter uma visão melhor. E aí, de repente, a gente esgota esse assunto, a gente volta para lá e trabalha um pouco mais com todo aquele conteúdo. Tá bom? Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Quantas precisar? Estou à disposição. Eu não sei, agora eu não lembro. Uma vez a gente, no outro semestre, a gente fez uma aula entre com o Arduino e o Proteu, lá no laboratório. Agora eu não Perfeito. lembro Funciona. assim, acho que você faz a programação no Arduino, depois você joga no Proteu para poder fazer ele movimentar, não é isso? É assim, ó, no Proteus, você vai lá na abinha dele, tanto o PIC, que é o microcontrolador que eu uso com a outra turma,
como o Arduino, você escreve Uno, por exemplo, ou Ard de Arduino, ele aparece a plaquinha, você arrasta e coloca na área de trabalho do Proteus. Faz toda a ligação necessária, igual você faz o restante das ligações que você faz no Proteus, você faz também. Aí, você pede para o Arduino compilar. O Arduino compila o programa. Na linha de compilação do Arduino, que você encontra a linha com a extensão .hex.x, é a linha do programa que vai trazer a compilação, a programação para o seu Arduino do Proteus. Então, você segura naquela linha, arrasta e solta ela dentro do processador, né? Do processador do Arduino. Como é que você vai fazer isso? Você vai dar 2 cliques em cima do processador, ele vai abrir uma janela, indicando o caminho para você poder ir buscar. Então, você vai buscar aquela linha de comando para que ele funcione, tá bom? Ah, tá. Eu não sei se existe tutorial sobre isso, a gente pode procurar, senão a gente monta aí uma hora para poder estar vendo isso também. Mas ele possui esse recurso, ele funciona assim tanto para o Arduino como para o microcontrolador PIC, sem problema, tá bom? Não, tranquilo. Legal. O João e o Gustavo tá por aí, eu vou diminuir a tela para mim poder ver aqui, eu vou tirar o compartilhamento, né? Peraí. E para a gente poder fazer aí o encerramento. Eles estão por aí. Tudo bem por hoje, então, Gustavo, né, nessa primeira aula? Sim, professor. Ok. Tudo bem. E com você, João, tudo bem, então? E João aí, eu acho que ele está pegando aquele, como diz, aquele rango, né? Mas tudo bem. E Rondinelli, tudo bem também, então, né? Tá tudo bem, professor. Tá. Então, eu vou dar aquela boa noite para vocês. Vocês vão estar, acredito eu, na próxima aula. Aí a gente dá aquele tempinho. Quando for 9 horas ali, eu retorno com vocês, com a outra turma também, para nós trabalharmos em cima do trabalho acadêmico, tá bom? Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Teve evolução do trabalho durante a semana? Digitaram mais alguma coisa? Acrescentaram mais alguma coisa? Na digitação, o João que está digitando. Vai precisar ver Tudo com ele. bem. Se nesse meio tempo, nesses 15 minutos, vocês conseguirem se comunicar, pede para poder estar enviando, então, aqui no... Foi no chat que vocês enviaram da outra vez. Envia no chat ele atualizado. Agora, se ele falar, não atualizei nada, aí eu pego o anterior para poder estar trabalhando, tá bom? Tá. Valeu, então. Até daqui a pouco. Vocês podem aí se despedir aí e ir desligando que eu sou o último a sair, tá? Beleza, até daqui a pouco, professor. Até mais. Até. Um abraço. Até. Ok, Gustavo também, se quiser desligar, fica à vontade. E o João também, se quiser desligar, fica à vontade. Então, como vocês não estão por aí, eu vou parar a gravação e fazer o desligamento e me encontro com vocês às 9, tá? Obrigado.